Levanta a cabeça, meu povo. Então, meu povo, vamos primeiro à revisão do jogo da semana passada. O que aconteceu? A taróloga falou que Lula ia vencer no primeiro turno. Lula venceu no primeiro turno, mas Lula não encerrou as eleições no primeiro turno. E aí todo mundo caiu do cavalo, né? Assim como o cavaleiro de paus, que saiu no não da nossa semana passada. O cavaleiro ousado, que arrisca tudo, que bota o dele na reta e entrega uma previsão assim, da maior seriedade, né? Sem prestar atenção no arcano do julgamento. Todo mundo caiu do cavalo, não só eu, vocês. Os próprios bolsonaristas caíram do cavalo, porque tinham certeza absoluta de que são cegos, né? Eles estão achando que eles são a maioria absoluta. Eles ainda não são maioria. Nós somos maioria. Eles fizeram, mas eles não conseguiram ser maioria nesse país. E aí, agora vale tudo, né? Por isso, a primeira coisa que eu tenho pra te dizer diante desse jogo é: tira 1 ou 2 dias e descansa mesmo, se limpa dessa energia, refresca a sua cabeça, se recoloca no lugar e se perceba capaz de ocupar o espaço que você já ocupa. Começa a se perceber capaz de fazer por si coisas mínimas que você não está conseguindo fazer esses dias porque você está uma pilha. Então começa a cuidar de novo da tua casa, olhar para o teu cotidiano, para as tuas tarefas. Volta a sentir prazer dentro do seu trabalho, no encontro com as suas amizades. Vai buscar suas redes de apoio, de acolhimento mútuo. Se recoloca no lugar. Levanta a sua cabeça. Espanta o mal. Não deixe ele te contaminar desde agora. Não se dê por vencida, não se dê por vencido, não. A gente está tomando muita porrada há 4 anos. A gente segura a onda mais 28 dias, sim. Por que a gente não seguraria? A gente está votando num candidato que teve uma história de vida muito pesada. Vocês conhecem minimamente a história de vida do Lula? O Lula nasceu na região mais pobre de Pernambuco. O pai dele teve pelo menos 20 filhos. A mãe teve pelo menos 12. Fora os que morreram. Mortalidade infantil era altíssima naquela época. Ele é de 1945, assim como a minha mãe.
Então o pai do Lula se casa com uma prima, eu não lembro se era prima dele ou se era prima da própria mãe do Lula, e vem com essa mulher para o Rio de Janeiro. Faz mais uma dezena de filhos com essa mulher. Aliás, desculpa, eu falei Rio de Janeiro, né? Na verdade, ele foi para Santos. Ele foi ser estivador em Santos. E aí, estivador em Santos, nisso vem a mãe do Lula tentar reaver o casamento dela. Vem de Pernambuco para Santos, se instala numa casa em condições muito precárias, perto de onde esse ex-marido está vivendo com essa mulher, e não aguenta o abandono, não aguenta a hostilidade, não aguenta a forma rude como o ex-marido trata os filhos, e vai buscar o caminho dela sozinha. O Lula, ainda criança, começou a trabalhar com 7 anos, vendendo laranja. 7 anos. O que você fazia com 7 anos? O Lula foi engraxate. Ele fez um curso de torneiro mecânico. Aí foi trabalhar numa loja e ficou com o dedo preso no torno. Ele passou 6 horas sangrando antes do chefe chegar, para que então ele pudesse ter socorro médico. Chegando lá, o cara operou ele de qualquer jeito, tirou o dedo todo. A gente está votando num cara que tem a marca da exploração do trabalho no seu corpo, porque ele foi mutilado. Eu tenho direito de falar em não ter esperança, de falar que eu tô cansada? Me desculpa, mas eu não tenho, não. Eu não tenho. Quem tá cansado tem que aprender a descansar e levantar de novo a cabeça. Aí o Lula passou alguns anos vivendo de bicos, conheceu o desemprego, passou necessidade, a vida inteira, né? Até que ele conseguiu um emprego como metalúrgico. E foi fazer um curso sobre movimento sindical nos Estados Unidos. Virou líder sindical com muito custo no início, porque ele gostava de ter tempo livre para jogar futebol, era apaixonado por futebol. E aí, pelo seu carisma, pelo seu manejo político, pelo seu jogo de cintura, se torna um dos maiores líderes sindicais do seu tempo, comandando uma greve no ABC Paulista que saiu tomando todas as outras categorias. Então ele é preso pela ditadura. É caçado como líder sindical, fica no DOPS. Isso aí já é final da ditadura militar, então ele não pegou aqueles anos de chumbo, diz que não sofreu tortura, chegou a assistir um jogo do Corinthians preso. Imagina ele lá, trocando ideia com todo mundo. Esse homem funda um partido realmente capaz de representar os trabalhadores, se juntando a outras lideranças sindicais, a líderes de vários movimentos sociais, intelectuais da época, católicos militantes, afiliados à teologia da libertação. E esse partido, hoje, é o maior da América Latina.
Esse homem tenta 4 eleições, precisa reformular completamente a sua imagem para ser aceito. Na penúltima, ele tem o tapete dele puxado pela mídia, pela grande mídia, como já era de se esperar. Então ele ganha. Ele ganha. E é reeleito. E nos seus 8 anos de governo, ele constrói dezenas de instituições de ensino. Ele tira milhões de pessoas da pobreza. Ele tira o Brasil do mapa da fome. Ele paga a dívida pública. Ele institui programas sociais que levam casa, comida, remédios a pessoas que antes não tinham nada. Ele institui políticas de cotas nas universidades, no serviço público. E ele consegue eleger uma sucessora, a primeira mulher a assumir a presidência da República no Brasil. Essa mulher dá continuidade ao seu projeto durante 4 anos, mas com a sua assinatura, com a sua autonomia. E depois ela se reelege, sofre um golpe. Tudo isso, vendo os seus próprios companheiros de partido decaindo, sendo presos, sofrendo sanções que saqueadores por décadas desse país não sofreram. Esse cara vê o partido dele ser covardemente atacado durante anos a fio pela grande mídia. Ele sofre diversas acusações, é condenado, passa um bom tempo preso. Um pouco antes disso tudo, ele enfrentou um câncer. E ele viu a sua companheira de uma vida inteira sendo morta e a extrema-direita caçoando dela. Seu neto morreu e ele viu a extrema-direita caçoando do seu neto. E aí esse cara volta. É absolvido de todas as suas acusações. Ele volta depois de uma pandemia em que nós perdemos cerca de 700 mil mortos por conta de 4 anos de um governo de extrema-direita, que foi o desdobramento do golpe que a presidenta Dilma sofreu. Esse cara volta. Esse cara volta amando, porque ele se casa de novo. Esse cara volta com mais consciência, até corporal, porque ele foi cuidar de si, cuidar do corpo e da cabeça. Esse cara volta consagrado como uma das maiores lideranças da América Latina no mundo. Ele volta com todo mundo pedindo para ele voltar. Com a grande mídia que destruiu o partido dele, tendo que enfiar o rabinho entre as pernas. Aí esse cara volta. E aí esse cara não leva no primeiro turno. Com todas as pesquisas, todos os cenários, toda a classe artística, todo mundo dizendo que ele levaria no primeiro turno.
Mas esse discurso, esse vento de esperança sobre nós, ele era extremamente necessário. Ele tinha que vir. Ele tinha que chegar. Porque se eu não estivesse dopada de esperança, se você não estivesse, se todo mundo não estivesse, talvez o primeiro turno não tivesse sido isso. O primeiro pensamento que me ocorreu, e é um pouco difícil esse pensamento para mim, assim, é que se o Alckmin não fosse o vice, a gente não teria nem chegado perto disso. Aí na primeira decepção que a gente tem, que eu espero que seja a única, que é, faltou 1,5%. 1,5% pra gente decidir isso logo. No primeiro tremer das pernas, a gente cai e diz: perdi todas as esperanças. Não, cara. Olha essa história de vida. A gente não tem o direito. Eu sei que tem todo tipo de pessoa me assistindo, mas eu tenho muita consciência também de que eu falo para um determinado público que tem acesso a um determinado nível de informação, né? Meu público nem é dessas influencers tão gigantes. Ainda não. Mas eu tenho consciência de para quem eu tô falando. E eu tenho certeza de que por mais desafios que você tenha tido nesses últimos 4 anos, a tua vida, em comparação a outras pessoas, Brasil adentro, ainda é uma vida que você pode agradecer. Por mais dificuldades que a gente esteja passando, a gente está aqui, a gente chegou até aqui. Então eu não vou, me desculpa, mas eu não vou aqui dizer palavras doces para te consolar, para justificar, para botar mesmo a mão na tua cabeça e falar: fica aí mesmo no quentinho das suas cobertas. Nega mesmo o que está acontecendo. Mais importante o que você está sentindo enquanto indivíduo do que a coletividade. Não conte comigo para dizer isso. Eu não vou aqui te infantilizar. Eu sei que você está aqui acompanhando meu conteúdo porque você tem interesse em autoconhecimento. Então você vai tratar com os teus demônios, com os teus fantasmas, vai se dar uma acalmada, vai se colocar no lugar, vai tirar 1 ou 2 dias de refresco. Recolocando a sua energia no lugar, você vai se levantar sim. Porque a gente tem muito trabalho pela frente e a gente não tem tempo. Não dá para fazer autocrítica de esquerda agora. Não dá tempo de atacar Ciro. Até porque não me parece matematicamente inteligente esse movimento que rolou aí de pedir para Ciro renunciar à sua candidatura. Porque ele explorou 4 anos seguidos de votos antipetistas. É óbvio que se ele desiste, esses votos são convertidos para Simone Tebet. Não adiantaria ele renunciar à sua candidatura e ela não. Mas é importante agora a pressão. Essa pressão vai ter que fazer as pessoas se posicionarem, se decidirem. Ciro vai ter que dar um jeito na história dele. Simone Tebet disse que já tem uma posição, a gente já sabe qual é. Ela só deu tempo para as autoridades, para as lideranças do partido dela se posicionarem. O que tudo isso tem a ver com a revisão do tarô da semana? É o seguinte:
Eu me estrepei lendo o Arcano do Julgamento. E essa não é a primeira vez que eu me estrepo lendo o Arcano do Julgamento. Eu passei, acho que 4 anos vivendo o Arcano do Julgamento, dentro da minha iniciação no tarô. Eu fiz uma jornada com a minha mestra, uma jornada para dentro, em que eu vivi todos os arcanos do tarô. Os arcanos maiores, a jornada dos arcanos maiores, que é a jornada do louco. Sob orientação dela, eu passei semanas, meses, em alguns casos de alguns arcanos, anos, vivenciando só aquela simbologia ali, uma por uma, até chegar ao arcano do mundo. E o Arcano do Julgamento sempre é um lugar onde a gente se estrepa. Na semana passada nós tivemos muitas imagens de coroação e eu me deixei levar por elas. No sim da semana a gente teve o Rei de Ouros, o rei mais rico de todos, o rei que tem muito de tudo. E realmente a gente teve o Lula saindo desse primeiro turno como o candidato mais votado na história das eleições no país, em um primeiro turno. O Lula ganhou, se não me engano, 57 milhões de votos. Isso é muita coisa. A gente teve os empresários se reunindo com o Lula, muito convencidos da vitória dele. O mercado dizendo, ó, ok, estamos com Lula, vamos ver no que isso dá. Isso tudo é Rei de Ouros. Enfim, no não da semana, a gente teve o Cavaleiro de Paus, o cavaleiro que eu digo que é o cavaleiro de foda-se. Aquele que, depois de vencer diversas batalhas improváveis, pega o seu cavalo ao lado Pégasus, porque o cavalo dele não é qualquer um, é o cavalo que ele domou, que é um cavalo dos deuses, que ele pegou para si. Pega o seu cavalo ao lado Pégasus, ceia, meteu o meteoro de Pégasus e foi dar uma volta no Olimpo, se achou divino, se achou foda. Aí Zeus olhou para ele, mandou uma vespa na direção dele para ele se estrepar. Essa vespa furou o traseiro do cavalo, o cavalo deu um pinote e lá do alto, Belerofonte, esse cavaleiro de fogo, caiu e ficou todo quebrado. Perdeu a capacidade de lutar, de montar. Ficou com sequelas. Foi punido pela sua ousadia. Não queira se comparar aos deuses. Tentou entrar no Olimpo pela janela. A gente teve esse cavaleiro no não. Apesar do final de história trágico, o que o tarô mitológico pega desse cavaleiro para representá-lo como um cavaleiro de paus é incrível. É essa coragem, essa garra para seguir em frente. Ele é meio desalmado, né? Ele é sem coração. Ele, na real, ele é pura pulsão de morte, né? Ele perdeu um irmão. Ele matou o irmão em uma luta. Eles estavam treinando, brincando. E ele matou o irmão por acidente, então ele perdeu a razão de viver. Ele virou esse cavaleiro que só vai pra frente, que vive intensamente o agora. Muito corajoso, sim, mas porque sente que não tem nada a perder.
Essa carta saiu no não da semana passada. Esse nível de imprudência estava sendo seriamente desaconselhado. E aí a taróloga aqui faz o quê? Arrisca uma previsão muito séria. E cai do cavalo. Todo mundo caiu. Todos nós. Os bolsonaristas caíram no cavalo. Todo mundo caiu. Tá todo mundo desbundado. Eu tive que me induzir a dormir, né? Mas uma amiga comentou que os repórteres da Globo, depois, ao dar a notícia, que eles estavam desbundados. Você via na cara deles. Todo mundo acreditou no salto. Mas Zeus disse não. E aí no topo do jogo a gente tem o arcano do julgamento. Eu me estrepei muito já no arcano do julgamento, gente, vivenciando. Ele é foda. Ele é uma revisão de toda a tua jornada até agora. Ele não é o último ato. O último ato é o arcano do mundo. O penúltimo arcano do tarô é o julgamento, é o juízo final, é a hora do vamos ver. Os mortos voltam. Temos que lidar com nossos erros e acertos do passado. Vamos ter que pagar por tudo que nós fizemos. Vamos ter que encarar nossos mortos, nossos fantasmas, nossos demônios. Vamos ter que olhar bem, bem, bem na cara, de luz e sombras. E aí, o arcano do julgamento, ele é um desdobramento, na verdade, do arcano da torre. É como se houvesse uma microjornada, tá? E eu só posso dizer isso porque eu sou uma pessoa que vivenciou o tarô. Eu sinto como ele funciona na minha vida, eu enxergo ele acontecendo no meu corpo. Porque eu tenho essa vivência, eu venho dessa escola, que faz isso com você antes de soltar no mundo você como uma taróloga. Não é assim, é bagunça. Então, no arcano do julgamento a gente se fode, porque tudo se quebra no arcano da torre. O arcano 16, então, 4 passos antes do arcano do julgamento, tudo aquilo em que a gente está apostando, todo projeto de vida, tudo que a gente está construindo, desmorona. Mas desmorona porque não era do interesse divino. O divino está falando, olha só, isso está errado. É tipo a tua orientadora lá, aos 45 do segundo tempo, depois de um mês com o teu trabalho ali, na mesa, no e-mail, resolve te ler e fala pra você, tá uma merda, volta. Desfaz tudo. A torre eu costumo comparar ao capitalismo em crise. É um projeto fadado, o capitalismo é fadado mesmo a dar errado. É uma indústria de misérias. Não dá para viver nessa lógica. É preciso que alguns passem fome necessariamente para que outros tenham muito. E aí você que está lutando para sobreviver nessa faixa média, que está querendo usar lá o fórmula de lançamento para ver se você fica rica, você não está vivendo esses dois extremos. Você está extremamente preocupada com a sua individualidade. Mas, em tempos de crise como esse que nós estamos atravessando, o bagulho fica muito doido para quem está nos extremos. Quem está naquela faixa de pobreza, bem pobre, cai para miséria.
E quem está lá no alto está multiplicando a fortuna. Isso não é de Deus. Na torre, os seres humanos estão construindo uma obra gigante. E eles acham que podem chegar ao divino através daquela obra. É meio João Pé de Feijão, entendeu? É meio Torre de Babel. Mas existem outras correspondências em outras mitologias com o arcano da torre. Mas é sempre uma construção humana, onde os seres humanos estão sendo muito audaciosos e o divino está só de olho. A partir de certo ponto, o divino fica invocado e fala: solta essa porra, vai quicando, vai quicando. É a torre fulminada por Deus, também chamada de a casa de Deus. A representação, a ideia original, muito provavelmente é de um zigurate. Essa carta, ela expressa todo o projeto, toda a construção que, por uma falha monumental, precisa vir abaixo, precisa ruir, porque está repleta de inverdade, não está conforme o projeto divino, não tem alma. Tem que ruir o que não tem alma, tem que ruir o que é discurso de ódio. Tem que ruir o que é necropolítica. Tem que ruir o que é essa sanha de lucro do agro. Tudo isso tem que cair mesmo, porque não tem Deus, não tem o divino. Então, depois que tudo cai, tudo se esfacela, o que é que em você nada pode fazer ruir? O que é tão verdadeiro em você que podem te roubar tudo, mas você tem aquilo ali, você sabe que tem. Isso aí, essa luz que brilha em você, é o arcano da estrela, é o que vem depois do arcano da torre. Depois que tudo desaba, nos deparamos com a nossa maior verdade, aquilo de divino que existe dentro de nós. O arcano da estrela precede o arcano da lua. Primeiro a gente enxerga essa luz. A gente perdeu tudo na torre, nós estamos nus diante da existência, nos lavando no rio da existência. Então aprendemos que temos algo de tão divino, que a gente tem algo, na verdade, a doar. Algo a partir do que a gente ilumina os lugares por onde a gente passa. Depois de se deparar com isso no arcano da estrela, você vai para o arcano da lua. E aí, meu irmão, fudeu. Na lua, você vai ter que aprender a enxergar no escuro. Você vai ter que mapear a sua escuridão íntima. É como se você estivesse atravessando uma floresta à noite sozinha. Olha a merda. Qualquer barulho pode ser um predador. E um predador pode ser uma onça, mas pode ser um homem. É mais provável que seja um homem. Todos os seus demônios estão ali te atormentando e você precisa aprender a organizar essa bagunça íntima. Você precisa aprender a mapear as suas sombras, enxergar onde é que se localizam os seus medos, onde é que estão as ilusões, o que você não está vendo.
O que você herda de tão profundo das suas raízes que tá ali, ó, na penumbra, tá ali no inconsciente se agitando? Isso é arcano da lua. Depois de você aprender a ficar consigo, atravessar a noite com você mesma, vem o arcano do sol, amanhece. É possível voltar a enxergar a verdade. Nós conseguimos manifestar aquela luz que a estrela lá atrás anunciou que a gente tinha. Vencemos a nós mesmos, é um arcano de vitória. O sol volta a brilhar. Tudo é leveza, alegria, dança, beleza. Amanhece em nós, enfim. Depois de aprender a transitar na sua luz, aceitar a sua luz, admitir sua luz, se autorizar a viver as suas vitórias no arcano do sol, você vai fazer o Enem do tarô. E qual é o Enem do tarô, meu povo? É o arcano do julgamento. Portanto, o arcano do julgamento saiu na semana passada, dizendo, ó, é a prova dos 9. Ainda tem a prova dos 9. E como é que Maria Gabriela não enxergou isso? Porque o arcano do julgamento faz isso mesmo com a gente. A gente fica assim, peraí, como assim? Não é minha coroação ainda? Eu ainda não tô apta a passar para o arcano do mundo? O que falta? Eu tô há anos vivendo tarô. Por que eu não chego ao arcano do mundo? Era assim que eu me sentia. E o arcano do julgamento, ele é uma caverna do dragão. E aí, assim, essa carta foi o topo da semana passada. Aí, depois disso, eu tirei uma legenda, porque eu falei assim, não é possível. A pergunta não foi se o Lula vai ou não vencer no primeiro turno. A pergunta é o que vai acontecer essa semana. Foi o tarô que quis me dar essas imagens de coroação. Eu não fui buscá-las. Então, como assim? O jogo está me dizendo que tem um rei. Temos um rei. O tarô está me dizendo... eu não falei do porquê, né? O porquê da semana foi o 8 de ouros, que é um trabalhador fazendo seu trabalho, dominando novas ferramentas, novas tecnologias, né, para crescer, que é o trabalho mesmo da campanha. Eu entendi ali como sendo a campanha, como sendo as influências, como sendo esse dominar as redes. Mas eu hoje acho que o tarô estava dizendo ali, olha, ainda temos trabalho pela frente, o trabalho ainda não acabou, o trabalho precisa continuar e precisa ainda melhorar, precisa ser maior. Vamos lá. Aí eu tirei uma legenda, né, diante desse jogo, assim, é isso que eu tô entendendo. É para eu entregar essa mensagem. Aí saiu o arcano do imperador, o grande rei, o rei dos reis, o trono, o dono do trono. Saiu o 6 de ouros, que no tarô mitológico é o encontro de um rei com um cara em situação de rua, momento em que eles se ajudam, né? Quem tem mais doa para quem tem menos, uma relação entre os mais ricos e os mais pobres, a generosidade voltando a circular e o rei capaz de acolher os mais pobres. E saiu uma rainha de paus, a rainha que eu identifiquei como sendo a Janja, a rainha da cultura. Foi isso o jogo da semana passada. Essa legenda escancarou o tema trono novamente diante, né, dos meus olhos. Na virada da semana passada para essa, eu comecei a achar que a rainha de paus talvez seja Simone Tebet. Talvez o jogo estivesse dizendo, tem uma aliança ainda que tem que acontecer. Ainda não, tem alguém aí que ainda precisa participar do pacto. Então, qual foi a atitude da Simone Tebet? Ela já se decidiu, ela está esperando
os líderes do partido dela se posicionarem, da aliança se posicionarem. Mas ela certamente vai apoiar Lula. Eu continuo achando que o Cavaleiro de Paus era o Ciro Gomes caindo, mas na verdade todo mundo caiu do cavalo. Todo mundo caiu. E aí, para o jogo desta semana, Maria Gabriela, o que sobra? Eu vou ser bem sucinta. É um jogo feio. É um jogo que devolve a gente lá pro Arcano da Torre. O bagulho é doido. Vamos lá. Vou comer até um chocolate aqui. No fim da semana, a gente tem o 2 de espadas. Orestes se recusando a enxergar. Vocês em estado de negação. Não quero mais saber de eleição. Todos regredimos, né? Voltamos a ser criança, não quero saber. Negando o embate do pai com a mãe. Então, uma atitude de negação, não querer enxergar, não querer ouvir, ignorar os conflitos, ignorar em nossas vidas individuais e na vida coletiva aquilo que temos a resolver. Tá todo mundo meio assim. Isso é o sim da semana. Por que eu expliquei essa sequência da torre ao julgamento? Porque a torre sai aqui e a lua também. Então nós temos 2 cartas dessa microjornada aí. Então, a gente está repassando um trecho da nossa jornada. O julgamento se levantou da semana passada. É uma carta de revisão. Acerto de contas com o passado. Os mortos voltam para revelar o que precisa ser revelado, para reposicionar as coisas. Repassamos temas sobre os quais não tínhamos uma certa compreensão, até que a gente possa encaixar tudo nos seus devidos lugares e aí sim chegar ao arcano do mundo. No não, a gente tem o arcano da lua. Esse estado de negação decorre de um não domínio dos temas do arcano da lua. Quais são os temas do arcano da lua? Basicamente, a compreensão do que se passa num nível menos consciente das coisas. A lua, dentro do tarô mitológico, é a deusa Hecate, a dona do portal do submundo. Ela é a dona do encontro do mundo dos vivos com o mundo dos mortos. É a dona das encruzilhadas, é a pombagira grega. As sacerdotisas, em geral, principalmente aquelas mais afinizadas com a simbologia lunar, são aquelas que sabem transitar bem nas próprias sombras, localizar seus sentimentos. Arcano da lua, por exemplo, é tua sessão de terapia. É quando você vai lá compreender por que você está funcionando desse jeito. E o arcano da lua está saindo no não. Está nos faltando essa compreensão. Está nos faltando esse saber caminhar nas nossas próprias sombras. Compreender o que nós estamos sentindo. Enxergar o que nós não estamos conseguindo enxergar. Permitir que os grandes insights venham. Está nos faltando o arcano da lua para sair desse estado de negação do 2 de espadas. Portanto, ajude-se. Vai se entender. Vai se recolocar no lugar.
vai compreender que esse desânimo, essa porrada que a gente tomou, mexe em outras dores que existem na gente, que a gente tá sentindo há muito tempo. Tá todo mundo sofrendo pra caralho com esse governo. Então é óbvio que vai ser uma facada no seu coração o resultado do primeiro turno. Então vai lá e limpa teu coração. Conversa com ele, se recoloca no lugar e volta. Precisamos de você em campo. No porquê saiu 5 de ouros, um sentimento de derrota. Aí puta que pariu, né, tarô? Eu detesto essa carta. Com todo respeito à sabedoria que ela quer nos trazer, que eu recebo, essa carta é foda. O 5 de ouros é a carta de um perdedor. Ela pode estar falando sobre o sentimento de derrota. Não é pra gente deixar o sentimento de derrota se instaurar. Se instalar. É o momento em que o herói Dédalo perde tudo que ele tinha. Ele estava prosperando, ele começou a dar aula para o sobrinho começou a se destacar, ele começou a ficar com inveja do sobrinho, ficou doido, se sentindo inferior, achando que o sobrinho estava roubando o lugar dele, matou o sobrinho. E aí foi preso, foi condenado, teve que sair da cidade, né? Fugiu, saiu da cidade para não ser linchado. Passou anos em situação de rua. É a queda do Dédalo. Essa carta tá saindo no porquê. Ela não fala só sobre um sentimento de derrota. Ela tá falando que crimes podem vir à tona. É a carta do criminoso. Uma carta que está falando, estão acontecendo crimes. As coisas estão acontecendo de um jeito criminoso. Esse jogo todo aqui está falando pra gente que tem uma coisa muito braba que a gente não está enxergando ainda. É preciso enxergar. Então vai lá, se recupera, coloca a tua energia no lugar para trazer a lucidez. Porque nós temos que juntar a nossa luz, né? Como um holofote, todo mundo em cima daquilo que precisa ser visto. Volta a ocupar, pouco a pouco, o teu lugar no mundo, se recoloca no lugar, volta a assumir teu cotidiano, cuida da tua casa, faz uma comida boa pra você, vai lá, executa o teu trabalho direitinho, se sinta orgulhoso por ter feito o teu trabalho, conversa com teus amigos e volta, temos poucos dias. Não pode ser ladeira abaixo, esse jogo é muito um alerta, olha só, viramos de tal maneira no derrotismo que isso é perigoso. Tem que trazer Arcano da Lua para combater isso aqui, porque tem algo que a gente não está enxergando. No topo do jogo, a gente tem 2 cartas. O Arcano dos Enamorados, que fala sobre dúvidas, decisões a serem tomadas. Como eu digo, é a carta da triangulação afetiva. Geralmente ela é representada por uma pessoa entre 2 amores. Então ela deixa o coração falar, sente o quanto ela tem de amor por uma pessoa, sente o quanto tem de amor por outra, se deixa mesmo experimentar essa escolha e toma uma decisão. É uma carta que geralmente faz a gente entrar em contato com o coração, perceber nosso real desejo, se realinhar ao nosso real desejo. É uma carta do livre-arbítrio, é importante tomar a decisão de ir em frente, é preciso realizar escolhas. É uma carta de divisão, então
Por exemplo, nós podemos ter esses candidatos aí, né, que perderam no primeiro turno, que estão fora, oscilando, na dúvida e tal. Podem ser os eleitores em dúvida, muita dúvida agora. É uma carta onde a gente está no território para realizar escolhas. É preciso só ouvir o coração. Tanto que a sequência dos enamorados na ordem da jornada do tarô é o carro. Você toma essa decisão e vai em frente. Mas aqui nós temos o arcano dos enamorados do lado do arcano da torre. Alguma coisa tem que se quebrar, tem que ruir. Alguma inverdade. Alguma coisa tem que ser implodida. Porque não é do projeto divino. Desse jeito não vai poder continuar. Eu acho possível que a casa caia para quem tá do lado errado da história. Algumas coisas ainda tem que vir à tona, tem que ser implodidas, tem que ser... Porque desse jeito não dá para continuar. Vai cair agora o que tem que cair mesmo. É para desabar o que não tem como seguir em frente. É pra gente continuar e continuar de um outro modo. A carta que vem depois da torre, não aqui nesse jogo, mas na sequência do tarô, é a estrela, que é o símbolo do PT. É a carta da esperança, é a cara da esperança. É a carta onde a gente se reencontra com um sentido maior para a gente existir. Depois dessa inverdade da torre ruir, a gente reencontra consigo, quem nós realmente somos em face do divino, em face da grandeza, da existência. Então esse jogo termina na torre. Na verdade, eu tirei uma carta a mais pensando assim, tarô, não é possível que seja um jogo tão horroroso depois da semana passada, em que todo mundo caiu do cavalo. Não é possível. E aí, eu tirei uma carta a mais e saiu o Rei de Espadas. O jogo tá falando, é possível sim. Temos que chegar a esse trono aqui do conflito. Trazer a pessoa que em nós vence todas as guerras. O Rei de Espadas é o Ulisses, o Odisseu. O homem que vence qualquer parada. Ele também pode representar os militares. Mas o espírito que a gente tem que trazer é a certeza de que lutando a gente vence. É isso que tem que ficar. É um jogo bem feio. O que não significa que só vai acontecer coisa feia. Nós tivemos na semana passada um jogo lindíssimo e todo mundo caiu do cavalo. Gente, eu não tenho problema nenhum de admitir que eu ousei e quis dar uma interpretação para uma pergunta que não foi feita. Na semana passada dizendo, Lula vai vencer no primeiro turno. Eu não tenho problema em admitir isso, porque eu tenho 4 anos de estudos de jogos coletivos. Eu tenho mais de 20 de atendimentos individuais. Então, é óbvio que eu vou errar no estudo de jogos coletivos. Entendeu? Então, o laboratório é feito para isso. Não foi a primeira vez que eu errei no laboratório, eu já errei outras, já fiz umas previsões arriscadas. Quando a gente ainda mantinha o pessoal no WhatsApp, eu não lembro qual foi o caso, mas lembro que eu já enviei correções. Então acontece, vai acontecer, entendeu? Eu realmente, no nível dos jogos individuais, eu tô em outro... É uma outra relação com o oráculo, realmente. Assim, é um outro nível de segurança, de autoconfiança. Aqui é um exercício de vamos observar o que está acontecendo, aquilo que todo mundo consegue enxergar nos mesmos fatos ao nosso redor ou nas nossas vidas individuais. Vamos ver como é que esses jogos se manifestam. O tarô da semana é isso, vamos prestar atenção. Na semana em que a Rainha Elizabeth morreu, eu não entreguei de manhã cedo
ou na véspera, não lembro, a interpretação sobre o arcano da morte. E logo depois, não lembro se foi na manhã seguinte ou se foi algumas horas depois, a mulher bate as botas. Então, acontece. É só a gente observar o que as cartas querem dizer. Aqui, em relação a esse jogo, eu não tenho muitas dúvidas, assim. É um jogo feio, é um jogo que tá dizendo que a coisa tá acontecendo de uma forma criminosa, as pessoas não estão enxergando, elas estão iludidas, o arcano da lua tá no não, tá prejudicado. Não é pra gente embarcar na onda dos nossos demônios, é pra gente se manter muito lúcido, se recolocar no lugar e voltar à tona, porque decisões precisam ser tomadas, né? Precisamos batalhar pelo voto das pessoas indecisas, alianças precisam ser feitas. Então o arcano dos enamorados fala sobre todo esse momento, né, de dúvida, de o que vai acontecer. É uma carta de indefinição. E aí vem a torre. Algo precisa desmoronar, desabar primeiro. É preocupante, né? Porque a gente tem a carta de um criminoso aqui e no final desse jogo tudo desaba. É uma semana tensa. Então vamos nos ajudar a manter uma certa saúde mental para que a gente possa ocupar os nossos postos, tá? Então o jogo se conclui com o Rei de Espadas. É preciso trazer o melhor guerreiro dentro de nós. Então, de repente, esse tempo de depuração, de limpeza, de lavar o que está sujo, de se deparar com quanto trabalho existe pela frente ainda, de repente esse é o momento de depuração. E daqui a pouco a gente vai para cima deles com mais fôlego ainda. Mas vamos lá. Deixe de lado esse baixo astral. Esse é o tarô da semana, precedido da revisão da semana passada. Assim, o espaço que você ocupa no mundo, ele é muito importante. Tudo bem que você esteja se deparando com a ideia de que essa militância formal não é para mim, eu não consigo funcionar nesse modo, mas se você conseguir já ocupar aquilo que você faz, se reapropriar da importância de quem você é e do que você faz, se eu conseguir ocupar bem esse espaço aí, você já vai estar fazendo diferença. E vira teus votinhos aí, fala com as pessoas, sabe? Vai no teu ritmo, mas vai. Melhor do que você não vir com a gente. Tá bom? Um beijo, galera. Força pra gente.